Está começando agora o SurtoCast, o podcast do surto olímpico. Olá, querido ouvinte, tudo bem? Aqui é Marcos Antônio, está começando mais um SurtoCast, que é o podcast do site Surto Olímpico. Se você já conhece, tudo bom? E se você está ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Falamos sempre de esporte, quinzenalmente, sempre uma edição, tentamos fazer isso num esporte diferente. E essa edição vamos fazer muito especial, isso é para a galera do pedal, a galera da bicicleta. Vamos falar sobre ciclismo. E, além de mim, Antônio, temos aqui Daniel Barbosa e Regis Silva, recebendo um convidado super especial aqui, grande jornalista Leandro Bittar, um craque do assunto aí do ciclismo. Já vou chamar você, Leandro, tudo bom? Primeiramente, muito obrigado por ter aceito este convite de participar do nosso podcast, é uma honra ter você aqui. E já vou te fazer uma pergunta inicialmente, né? Como você está vendo essa volta do ciclismo pós-pandemia? Está tendo, por falar na minha opinião, meio leiga, assim, eu estou vendo que está rolando muita prova, uma atrás da outra, assim, isso também não chega a prejudicar alguma coisa, assim, os atletas, porque o tempo de descanso da galera tá pouco, né? Você teve Tour um dia desse, já Giro de Itália, do Mundial, como é que tá? Essa galera consegue manter esse ritmo aí com pouco tempo de descanso? Bom, muito obrigado pelo convite e pelos elogios. Eu acho que exagerou um pouco, mas a gente sempre fica envaidecido. É um prazer estar aqui com vocês, uma galera que eu acompanho, que eu sigo e que faz um trabalho muito legal cobrindo todos os esportes. Eu acabei caminhando para um esporte só, que é o ciclismo. Gosto de outros esportes, acompanho outros esportes, mas basicamente eu falo mais de ciclismo. Eu vejo com um certo alívio, Marcos, porque tava todo mundo muito inseguro de que não ia rolar mais nada, né, cara? E aí, quando o Tour de France conseguiu realizar, quando largou a cada etapa, a sensação de vitória era muito grande, né? O alívio era muito grande. O Tour era muito importante para todo mundo e salvou a temporada. Se a temporada acabar amanhã, já tá valendo, porque já valeu, já salvou o ano ali das principais equipes e a gente teve esportivamente um Tour muito legal. De fato, esse segundo semestre ficou muito sobreposto de provas, né? A gente vai ter agora o Giro de Itália e a Volta à Espanha, que são as duas grandes voltas ao lado do Tour, né? São as três grandes voltas, coincidindo datas. A gente vai ter Paris-Roubaix numa data que coincide também. Todo mundo vai botar para correr. A oportunidade para quem não conseguiu contrato ainda para o ano que vem, uma chance para muitos ciclistas que ficariam de fora desses grandes eventos, se eles fossem espaçados, porque aí os grandes nomes iam para todos os eventos. Tem sido bacana, tem sido meio maluco, assim, tem algumas provas que eu não estou conseguindo acompanhar mesmo, não estou conseguindo ver muito de perto. Está rolando uma volta na Holanda, né, o Big Bang Tour, que é o Tour do Benelux, e a volta a Portugal, e tudo isso ao mesmo tempo. É legal pra caramba, mas ao mesmo tempo é muito difícil de acompanhar, é muito detalhe. É verdade, se você que tá de perto vendo esporte, tá tendo dificuldade para acompanhar, imagina uma pessoa assim como eu, não acompanha tanto assim, deu para ver o Tour de France, um pouquinho do Mundial e olhe lá, né? Boa parte dos ciclistas estão correndo essas voltas todas, né? Tem cerca de 10 ciclistas que correram o Tour, vão correr o Giro. Normalmente esse número é maior e muitas provas se acumulando uma com as outras e muitos acidentes, né, Marcos? É uma temporada marcada por acidentes sérios que comprometeram aí bons ciclistas. Muito também dessa coisa de não estar competindo tanto, de não ter feito uma pré-temporada normal, né? Muita gente treinou só treinamento indoor e também pela ansiedade de conquistar o resultado o mais rápido possível. Tem muitos ciclistas sem emprego para o ano que vem ainda. Bem interessante. A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas antes vamos chamar agora os nossos integrantes da mesa redonda virtual. Eu chamo sempre o primeiro Regis, mas vou fazer uma exceção dessa vez aqui, porque chamar diretamente da Bahia Daniel Barbosa, que Daniel Barbosa responsável pelas coberturas das voltas ciclísticas do surto olímpico, então vai ter também nosso representante aí do ciclismo no surto. Tudo bom, Daniel? Mais um SurtoCast juntos. Seu destaque inicial. Se você tiver uma pergunta pro Leandro também, já fica à vontade, já manda ver. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aliás, um prazer receber o Leandro Bittar aqui no nosso SurtoCast, né? Agradecer também por ter aceitado o convite de participar conosco. O ciclismo foi uma das primeiras modalidades a retornar competições a nível mundial. E aquilo, né? A gente fica feliz por ter voltado, mas ao mesmo tempo a gente ficou preocupado
pela questão do Covid-19. E como tem muitos deslocamentos, né? Porque só vai estar, são competições com etapas, então você vai de uma cidade para outra, depois vai para um país para outro. Mas o que a gente vê é que não, diferentemente de outras modalidades, que equipes tiveram vários casos de Covid, no ciclismo a gente até então tem tido, como eu poderia dizer, tá bom nesse sentido, né? Não tá tendo muitos casos de Covid, né? Eu queria que você analisasse essa situação e se era uma preocupação sua, por exemplo, o Tour de France não ter sido encerrado por conta disso, porque no caso do Tour de France, se não me engano, se uma equipe tivesse 2 ciclistas infectados, seria excluído, acho que era mais ou menos isso. Se era uma preocupação sua de não acabar as competições por conta disso. Era uma preocupação, sim, era uma preocupação grande e real, né? Eu participo também de um outro podcast que fala só de ciclismo, né? Que é o Gregário Cycling, e a gente entrevistou o Sonher, que é um integrante da equipe de uma das equipes que estavam no Tour de France, e eles estavam falando assim, a gente tem que ter a camisa amarela porque o Tour pode acabar amanhã, e você pode ser campeão do Tour por antecipação. Então é uma prova que você tem que buscar o resultado o mais rápido possível. Os caras estavam taticamente considerando a possibilidade do campeonato não acabar. Tem o atenuante de ser ambiente mais aberto, né, que acaba permitindo a disputa diferente de outras modalidades coletivas, mas os casos, eles aconteceram. Agora, para o Giro de Itália, algumas equipes, como a Kazakh, né, a Astana, teve que tirar um ciclista que deu positivo, outros 2 que estavam convivendo com ele, para poder substituir e evitar a contaminação generalizada, né, o contágio. Mas parece que não foi tão pandêmico quanto se imaginava. Eles conseguiram criar fórmulas e proteger a rede em volta do ciclismo, né? Então, há casos significativos, mas imagino que dentro da mesma curva de casos dos países onde essas pessoas vivem, né? O grande medo dos ciclistas, do pelotão, é que existem alguns estudos que mostram que mesmo recuperado da Covid, o ciclista, o esportista, tem consequências cardiorrespiratórias, pode ter 3 a 5% de prejuízo pulmonar, por exemplo. Isso, no caso de um ciclista, é algo que pode tirar ele do nível 1, né, do World Tour do ciclismo, e colocar ele nunca mais conseguindo ganhar uma prova nesse nível, com 3 ou 5% a menos da capacidade cardiorrespiratória. Então, não é só o medo do Covid em si, mas do pós-Covid também é a preocupação que todos eles têm tido nesse momento da temporada. Mas acho que ficou de bom tamanho, vamos dizer assim. Está conseguindo ter as provas, o contágio está um pouco controlado e os casos estão sendo bem tratados, né? A gente viu no Mundial uma coisa interessante, que as equipes criaram as bolhas, né? Porque o Mundial é pelos países, mas tinha um Giro de Itália na semana seguinte, então as equipes criaram as bolhas em Imola, né, com ciclistas de diversos países, para justamente não ter, atenuar, né, a possibilidade de uma contaminação. Eles têm feito muito isso para tentar. Foi igual o caso desse da Astana, pegou 3, né? 3 foram prejudicados por essa história, mas não pegaram os 8 que vão para a prova. No caso, na prévia do Tour, esse mesmo massagista, chama Pascal, ele falou que o ciclista tinha corrido na Itália, ficou uma semana sozinho antes da largada do Tour lá em Nice, para medir, para passar o tempo de quarentena, para poder entrar na bolha da equipe e encontrar os ciclistas que estavam vindo das provas da França. Uma ginástica aí muito louca para conseguir reduzir os danos, né? O dano está feito, né? Eles estavam só buscando reduzir isso. Esse é o novo normal, né? Que o pessoal gosta de dizer, né? Cada esporte lida com a Covid da sua maneira, né? E, por último, agora é o Regis Silva, né, cara? Regis Silva, a mente por trás do surto olímpico, o homem, a lenda. Tudo bom, Regis? Sua primeira participação aqui nessa edição do Surtocast. Seu destaque inicial também. Se tiver pergunta para o Leandro, fica bom, amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Marcos, Daniel, Leandro, bem-vindo ao Surto. O que é que tem na água desses eslovenos, hein? Porque eles dominaram completamente o Tour e no penúltimo dia, se não me engano, nos últimos momentos, digamos, aos 45 do segundo tempo,
o Tadej Pogačar fez uma virada inacreditável, para dizer o mínimo, que virou em cima do seu compatriota, o Primo Roglic, e conseguiu o título do Tour apenas aos 21 anos. Saber sobre o que tem na água da Eslovênia para os ciclistas e você pode avaliar do futuro do Pogačar, tão jovem já, se não me engano, é um ciclista mais jovem a ganhar o Tour em 114 anos, acho, por aí. Aí queria saber avaliar se que o Pogačar pode, para o futuro dele, e de repente, prova de estado ano que vem lá em Tóquio, né? Surgiu um favorito para vencer o ouro olímpico ano que vem na prova de estrada? Oi, Regis, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com você pessoalmente agora, via Surtocast, né? Mas virtualmente, mas mais próximo. O Pogačar foi a maior surpresa que eu já tive nos últimos tempos no ciclismo. A gente vem acompanhando ele há muito tempo e também o ciclismo esloveno, e eu tinha certeza que ele era um cara que um dia ia ganhar o Tour de France, um dia ele ia ganhar uma prova muito importante. Mas ele ganhar esse ano e da forma que ele ganhou, ninguém podia imaginar. Ninguém podia imaginar que um ciclista com 21 anos de idade, é a segunda grande volta que ele corria, o primeiro Tour de France que ele corria, ganhar daquela forma foi muito surpreendente. A gente pode olhar para trás e entender algumas coisas, né? Primeiro, a Eslovênia é um país com 2 milhões de habitantes e muito perto da Itália, e desde muito tempo ele desenvolve o ciclismo. Eles já foram campeões mundiais júnior, campeão mundial sub-23, inclusive com um terceiro ciclista que não é o Roglic nem o Pogačar, é o Matej Mohoric, e há um bom tempo já, e há algum tempo é uma equipe numerosa, uma seleção numerosa no World Tour. Tem 10, 12 ciclistas quase todo ano, tem um bom número de participantes na principal divisão do ciclismo, né, que é o World Tour. Era uma questão de tempo eles chegarem nesse ponto. Tudo caminhava para que fosse o Roglic. O Roglic fez três Tour de France muito bons, em evolução. O ano passado ele ganhou a Volta à Espanha, o ano passado ele chegou muito perto de ganhar o Giro de Itália, chegou com a melhor equipe, chegou o rei do pedaço nesse Tour de France, e talvez o fato dele ser compatriota do Pogačar permitiu ali o Pogačar andar numa sombra ali da equipe Jumbo-Visma, que era a equipe do Roglic, que ninguém levou ele muito a sério. Ele era o jovem amigão ali de todo mundo. A Jumbo-Visma demorou para ver o risco que ele estava se metendo. O principal rival do Roglic era o colombiano que tinha vencido o Tour do ano passado, o Egan Bernal, da principal equipe do ciclismo, que é a Ineos. Então o Pogačar teve uma situação muito confortável, muito na sombra, nas primeiras etapas do Tour de France, e ao mesmo tempo que ele se mostrou muito forte o tempo todo. Ele era, desde o começo do Tour de France, o cara mais atacante na subida, o cara mais forte, mas não precisou se expor, não precisou puxar pelotão, não precisou fazer nada demais. Não acredito que vai ser a única vitória dele em grande volta. Eu acho que ele tem um futuro muito brilhante pela frente. Acho que essa rivalidade com o Roglic vai ser boa para a Eslovênia. Acho que o colombiano, o Egan Bernal, retoma essa rivalidade o ano que vem, vai chegar forte também. A gente vai ter um período muito bacana de ciclismo, com bons jovens se destacando muito. A gente tem também o belga, né, o Remco Evenepoel, que caiu recentemente, machucou, quebrou o fêmur e tudo mais, mas que tem potencial para andar com esses caras. Ciclistas de 21, 23 anos, né? Como você falou, a vitória do Pogačar foi o mais novo desde os anos 1900. Até o ano passado tinha sido o Bernal que ganhou, também muito jovem. Ganha todo mundo. E agora, explicar o que tem na água de bebida de ciclista, cara, é uma parada que eu não faço e também não bebo, nem se eu tiver com muita sede, cara. Isso aí é uma cilada. Eu espero que a gente não tenha uma surpresa muito negativa sobre isso. Acho que há mais do que se imaginar do que a possibilidade, sei lá, de um doping, mas pôr a mão no fogo eu não coloco, não. Aliás, ciclismo e doping andam de braços dados, né? Desde sempre, né? É um gato, é um ovo e a galinha, né, na verdade, né? Uma situação que o ciclismo testa muito, flagra muito, expõe muito, pega muito ciclista dopado e não tem jeito. E a imagem ficou extremamente associada. Eu não sei o quanto isso é bom do ponto de vista de imaginar um esporte limpo.
não sei o quanto isso é ruim de ter um esporte tão estigmatizado, né? Eu, particularmente, não acredito que o ciclismo se dope mais do que as outras modalidades. Porque você vê, o doping ele é motivado pelo sucesso profissional, pelo ego do ciclista, pela chance de se manter na elite do esporte. Então, esportes que ganham muito mais, que geram muito mais dinheiro do que o ciclismo é um esporte relativamente pobre nesse sentido, tem muito mais motivação para se dopar do que o ciclismo. Eu não consigo imaginar um jogador de futebol no mais alto nível tendo menos motivação ao doping do que um ciclista. Mas isso é um caminho, é uma teoria, uma história que vai longe. Tava num grupo, eu tenho um grupo de outros amigos aí, e aí quando teve a penúltima etapa do contra-relógio, que foi o que o Pogacar atropelou no final, o comentário da galera foi: meu Deus, espero que esse cara não tenha dopado, porque a gente tá vibrando tanto com ele aqui, que, né, para depois a gente se frustrar lá na frente, é bem complicado. É o que eu torço também, Daniel. Quando eu fazia uma revista impressa, né, chamava revista VO2, a gente publicava as vitórias e louvava os caras. A revista ia para a gráfica, imprimia, chegava na banca, saiu o antidoping. Aí era um desespero, cara. Porque você curtiu a etapa, você curtiu a vitória, você curtiu o momento dos caras e aí aparece uma notícia dessa de positivo. E isso no final da década passada foi muito frequente, né? Depois do caso Puerto lá, em 2006, 2007, teve o Floyd Landis e tudo mais. É sempre desagradável, eu sempre torço. E ao mesmo tempo, eu sempre curto o momento, cara. Eu curti o feito do Pogacar, achei que foi uma atitude muito brava, muito aguerrida do cara ir pro pau e buscar a vitória e tentar virar o jogo, não defender o segundo lugar dele. E se ele cair no doping, isso é possível, beleza, cara. É ele que pague, entendeu? Para mim, criei algumas diretrizes para acompanhar ciclismo, e uma delas é não sofrer por antecedência, assim. Deixa o cara caiu, o cara paga, o cara pagou, o cara volta, mas antes disso eu tento evitar, porque é paranoico, é completamente maluco. Qualquer ciclista que se destaque, o feito dele, do Pogacar, é um feito que transcende o habitual, né? É muito diferente do comum. É um jogador que fez 5 gols na partida de futebol, é um corredor que correu para 9 segundos os 100 metros. Então, grita aos olhos, né? Assim, você fica completamente temeroso do que pode acontecer nesse aspecto. E aí você começa a puxar uma linha, né? Você pega a equipe dele, o diretor da equipe dele é um espanhol, que era da equipe que nos anos 2000, Saunier Duval, teve inúmeros casos de doping. Um ciclista italiano que ficou famoso pelo doping, chamava Ricardo Ricó, que era um jovem sensacional, assim como o Pogacar, um cara bravo, um cara aguerrido e tal, e que caiu e depois se revelou um cara até muito perturbado a cabeça, porque demorou para ele se reencontrar. Essa é uma situação muito chata e que a gente tem que conviver. Eu tento evitar fazer esse tipo de conexão, entendeu? De subentender ou de prejulgar o Pogacar. Acho que ele é um talento, sempre foi, e isso não é... Você não coloca qualquer pangaré para virar um cavalo de corrida, então ele tem o talento, ele tem uma parte que é significativa nesse aspecto, tem uma coragem, uma cabeça muito sólidas para poder buscar isso, e aí o quanto que é medicina esportiva, o quanto que é doping, eu deixo para os caras que estão correndo atrás aí que peguem, né? Leandro, aproveitar que você falou de doping, né? Vou citar o caso mais famoso, né? Que foi o Lance Armstrong, né? Que deu todo aquele boom, né? Até o trauma, né? Digamos assim, da galera que você acabou de falar, né? Vem muito por conta desse caso, né? Você acha que a imagem do ciclismo ficou bem manchada com isso, mas você acha que, no geral, recuperou um pouco, continua na mesma? Como você vê, tantos anos depois desse caso, como é que tá a reputação do ciclismo, digamos assim, dos ciclistas no geral? Cara, a revelação do caso do Lance Armstrong, a entrevista dele na Oprah e tudo mais, é um choque de realidade muito grande, né? É uma desilusão muito grande, porque todo mundo do surto, todo mundo que gosta de esportes olímpicos, todo mundo que acompanha todas as modalidades de esporte, louva os grandes atletas, né? Os olimpianos, né? Os caras que sobrepõem, que colocam as lendas do esporte. E o Lance Armstrong era uma dessas lendas. Os feitos dele não são só mérito do doping, não dá para associar o que ele fez
ao doping. Você não constrói outros Lance Armstrongs apenas dopando esses caras. Muitos outros, todos os caras que estavam junto com eles, isso é uma frase comum para quem defende Lance Armstrong, todo mundo também estava dopado. Todo mundo também estava dopado. Ao mesmo tempo, o que se revela desse caso é o quanto que o esporte nos ilude, né? Porque o Armstrong tinha uma rede de dopagem, de corrupção ao doping muito grande, uma tolerância, né? A UCI era tolerante ao doping dele, as marcas que apoiavam eram tolerantes ao doping dele, tudo aquilo para uma construção de uma história vitoriosa, uma história que envolve até coisas muito valiosas, né? Que é a luta dele contra o câncer e tudo mais. Tudo isso ficou ofuscado, tudo isso é muito difícil para mim hoje, e é uma coisa que é difícil de explicar até. A minha relação com o Lance Armstrong hoje é difícil de explicar o que é verdadeiro, o que é falso na carreira dele. Porque ganhar 7 tours consecutivos é algo louvável. O mérito dele conseguir fazer isso é enorme, não tenho dúvida. Mas o que é real, o que não é? O cara, teoricamente, né? O cara falsificou o exame, o TUI dele, né? A validação de tomar um medicamento para cortisona no primeiro do Tour de France dele. Se ele não tivesse tido essa corrupção lá atrás, ele nunca tinha sido Lance Armstrong dos 7 voltas. Eu acho, no fim das contas, que ele teve o que ele mereceu. Eu acho que o esporte, quando você conhece a fundo uma história como essa, você não pode voltar atrás, você não pode passar a mão na cabeça, você não consegue mais... eu não consigo mais ver as coisas que ele faz e achar ok, sabe? Assim, eu peguei um certo desgosto com os feitos dele nesse sentido. Mas o mérito dele, quem assistiu o Lance Armstrong ao vivo, quem torceu pelo Lance Armstrong e tudo mais, não vai perder o que viveu, né? Então, para essas pessoas é mais difícil abrir mão daquilo que ele assistiu e entender que foi tapeado, né? Agora, em relação ao que o ciclismo se tornou, eu não sei, cara, Marcos, porque eu não sei se o ciclismo é mais limpo hoje do que era. Eu sei que o ciclismo está muito mais exposto, né? E aí surgem histórias como essa que a gente estava falando com o Daniel, de a gente ter uma vitória linda, épica no Tour de France, enquanto a gente está ainda embasbacados, a gente está ainda curtindo essa vitória, acende o alerta do doping. Outras modalidades, se você tiver uma partida de futebol que virou aos 48 do segundo tempo, ninguém vai imaginar se aquele jogador tomou EPO para poder aguentar correr daquele ritmo aos 48 do segundo tempo. Se algum corredor baixar de 9,50 nos 100 metros ou uma coisa desse tipo, você vai primeiro curtir o feito, né? E o ciclismo não tem se permitido isso. Esse é o maior lamento que eu tenho com os casos de doping, é você ter colocado todo mundo num pé atrás absurdo e perder a oportunidade de curtir o momento, né? Bom, o Regis perguntou da Eslovênia, né? O que é que tem na água da Eslovênia? E a gente tem um exemplo aqui na América do Sul de potência no ciclismo, que é a Colômbia. E é aquela coisa, a Colômbia não é 1, 2, a Colômbia tem muitos ciclistas bons, muitos ciclistas de elite, né? Alguns já ganharam voltas, como o Egan Bernal, por exemplo, foi o vencedor do Tour de France do ano passado. Queria saber como é que você, até para quem está ouvindo o Surtocast, não entende tanto de ciclismo, queria que você comentasse como é o trabalho da Colômbia no ciclismo, e aí não é só na prova de estrada, prova de pista, de BMX. No BMX a gente tem a atual campeã olímpica, que é a Mariana Parron, por exemplo. Queria que você comentasse como é o trabalho do ciclismo na Colômbia e o que o Brasil poderia aprender. Eu sei que é muita coisa, mas queria que você falasse o que o Brasil poderia aprender com eles. Daniel, o que o Brasil podia aprender com eles, o melhor exemplo que o Brasil tem para entender o que a Colômbia faz é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, se você comparar o futebol com as outras modalidades, ele tem os mesmos dilemas, aliás, é até pior no ponto de vista de corrupção, de falcatrua, de bagunça e tal. Mas o ciclo, ele é vitorioso. Bola hoje no Brasil e joga bem, ele vai ter gente de olho nele, ele vai ter empresário querendo desenvolver aquilo, ele vai ter proposta para correr para jogar num time júnior, depois para ir para um sub-23, depois ir para a Europa. A Colômbia vive um cenário muito parecido. A Colômbia tem problemas, tem dificuldade financeira, tem tudo isso, mas o amor que os caras têm
pelo ciclismo, e aí também alguns fatores, né? Porque boa parte das cidades são a 2.000 metros de altitude, e isso tem um efeito fisiológico nos ciclistas que conseguem resistir mais tempo, tem uma oxigenação do sangue melhor e tudo mais. Soma isso, né? A ideia de que vale muito a pena ser ciclista na Colômbia hoje. Se você for um bom garoto, se você tiver um bom desempenho, você está com a vida garantida, você pode mudar a vida da sua família, você vai ter emprego, você vai ter dinheiro e você vai ter resultado. Então, o ciclo lá é muito bom. Essa é a principal diferença. Hoje, se um jovem brasileiro é um bom ciclista, ele tem muito pouco incentivo a continuar, porque pedalar na rua é inóspito, as equipes não conseguem sustentar, pagar salário, é difícil para o cara explicar para a família dele que ele não vai trabalhar para pedalar, porque ele vai ter algo melhor no futuro, porque a chance ainda é pequena, né? E na Colômbia isso é um pouco melhor. Os caras têm equipes de base, os caras têm escolinhas, por quê? Muito parecido com o que é no Brasil. Os empresários sabem que se fomentar ali, vai colher, então esse ciclo se banca, né? Então, boa parte do sucesso hoje é oriundo de saber que aquilo ali vai dar fruto, né? E aí, como um brasileiro tem habilidade para o futebol, um ciclista colombiano tem virtudes e tem capacidades que vão colocar ele na vida profissional, vamos dizer assim, no ciclismo de alto nível. E aí você olha lá e complementa isso, né? É uma parte disso, as vitórias que a Colômbia obteve ao longo dos tempos, né? Os anos 80, o Café Colômbia, né? Que bancou uma equipe, que correu o Tour de France, tudo isso foi moldando, pavimentando um caminho que hoje os caras estão aí nadando de braçada. Hoje eu vejo claramente que o fomento do ciclismo colombiano é baseado no retorno. A equipe UAE Emirates, que é a equipe do Pogacar que a gente está falando agora, montou uma equipe de base dentro da Colômbia. Então, é exatamente o que o PSG, o City, os times de futebol fazem aqui no Brasil, os caras fizeram no ciclismo colombiano. Vão pegar o cara lá na base, na raiz, e vão levar o cara depois moldado e treinado lá para fora, lá para competir no Tour de France, que é o auge da carreira dos ciclistas. Então, a Colômbia tem tudo e tem o entusiasmo do povo, tem um mercado interno que não é um mercado financeiramente muito... Os caras pedalam com bicicletas humildes, os caras pedalam com roupas humildes, mas é um mercado que se sustenta, né? Uma galera que fomenta o esporte lá, tem esse retorno e tem tradição. Eles construíram uma tradição no esporte e os últimos anos eles têm feito isso de uma maneira mais dinâmica e aumentou. Mas desde que a equipe colombiana parou de correr, é o Tour com mais colombianos que correm nas principais equipes do ciclismo. As principais equipes do ciclismo buscam colombianos para compor o grupo deles, seja pela tradição dos escaladores, que é a mais notória, mas também já tem os ciclistas os sprinters, né? Na Deceuninck Quick-Step, que é um jovem, tem um já mais consagrado, que é o Fernando Gaviria, que veio da pista. Então as coisas acabam se amarrando, né? É um caso invejável, eu não sei por onde o Brasil podia começar para poder virar o jogo, porque hoje a gente está tomando aí um 7-1 todo dia, né? É interessante também a cobertura da mídia. Tem um canal de esportes lá que eles têm um programa de ciclismo, que se não me engano chama-se Ciclismo Entre Grandes. Eu vi no Twitter durante o Tour de France e eu achei sensacional. Aqui a gente tem o vôlei que ganha 20 anos e não tem um programa de vôlei no canal esportivo, né? Seja ele qual for. Lá eles têm um programa só de ciclismo, eu achei isso sensacional. Isso conjuga com o que eu estou falando, porque se tem um mercado, tem com quem consome, tem quem assiste e tem as rivalidades locais. Então, tem o cara que é fã do Rigoberto Urán, tem o cara que é fã do Nairo Quintana, tem o cara que é fã do Nairo Quintana. Então, é uma comoção no país. E, de fato, eles têm sim. E eu lembro que em 2013 eu assisti o Tour de France lá na chegada. Eles não tinham uma equipe, eles não tinham nenhuma cobertura local do Tour de France. E aí, quando o Nairo Quintana ia fazer pódio, um jornalista que estava comigo, que era um evento comercial, a gente estava lá para uma marca de bicicleta, ele se virou para conseguir mandar os áudios, os conteúdos lá para a Colômbia, porque estava todo mundo interessado no que ia acontecer.
Hoje a gente tem vários canais especializados de ciclismo na Colômbia, tem uns muito legais. Eles têm uma narradora que não é colombiana, né? Ela é mexicana, se não me engano, a Goga Sandoval, que narra com muita emoção e é muito legal também. As coisas vão se moldando, né, Daniel? A partir do momento que você tem, fazendo uma outra metáfora aqui, é o efeito Guga, sabe? Você tem um cara que ganha, aí você tem ali a galera gostando daquilo, e aí vem um segundo grupo que é quem divulga aquilo para as pessoas, que também cresce, e aí vem os anunciantes que querem participar disso, e o ciclo todo se forma, né? Eles tiveram os Gugas deles lá atrás, o Lúcio Herrera, depois tiveram o Vitor Hugo Penha, tiveram alguns caras que tiveram projeção, e disso eles conseguiram buscar e conseguiram a evolução, né? Eu só queria falar só um negócio que meu microfone não deixou antes, é que no final sobre o doping, né, até indicar para quem não leu ainda, tem o Círculo de Mentiras, né, o livro da Juliette Maker, que é muito interessante, que fala detalhadamente a ascensão e queda de Lance Armstrong, é bem interessante. Leandro, saindo do ciclismo estrada, vou perguntar sobre o Brasil, né? Mas o principal nome nas duas rodas aqui no Brasil é do ciclismo mountain bike, né? Que é o Henrique Avancini. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, como é que você vê a atuação dele no cenário, né? E se ele pode ser um cara que pode alavancar o ciclismo aqui, principalmente mountain bike, né? Porque a gente vê que ele já tem uma base de torcedores bem grande, né? O Henrique Avancini digamos, o futuro, é o cara que vai alavancar o ciclismo aqui no Brasil? Ô Marcos, eu acho que o Avancini já faz isso dia após dia, cara. Cada vitória dele, e essa vitória dele no short track da Copa do Mundo, as outras que ele já teve, tudo isso muda o ciclismo brasileiro. No caso do mountain bike, que é o esporte mais popular, né, no ciclismo brasileiro, o mountain bike nada de braçada em praticantes, em eventos. O Avancini é um fenômeno. Eu acho até que o mountain bike brasileiro permitiu o surgimento do Avancini. As provas, o mercado, essas coisas também contribuíram para que o Avancini pudesse ser quem ele é hoje. E hoje o sucesso dele global retorna, ele retribui o que ele recebeu, né? Muito mérito dele, muito mérito da família dele. É um projeto de muito sucesso, muito bem organizado, mas que também, se você for pensar, tem apoiadores muito bons. Ele tem bons investidores na equipe, ele tem um orçamento muito significativo. Hoje ele corre para uma equipe internacional, fora isso ele tem uma equipe local dele que ele ajuda a desenvolver. Então o Avancini já retribui isso. Eu imagino que o mountain bike brasileiro é muito promissor, e se ele conseguir, ele já tem uma idade não avançada, né, uma idade razoável, mas que pode ainda andar 3, 5 anos em muito bom nível, é tempo suficiente para o ciclismo brasileiro surgir com outros nomes, né? Talvez não com o mesmo perfil que o dele, talvez com mais sucesso ou menos sucesso, mas a base está ali, a oportunidade está passando para vários ciclistas aí de 16, 17, 18 anos de pegar esse bonde que o Avancini tem puxado. Eu acho muito legal a carreira dele, eu acho muito legal como ela é conduzida, e eu espero que ele consiga os principais resultados que ele ainda busca, né? Que é um resultado no Campeonato Mundial e um resultado na Olimpíada. Uma medalha olímpica seria algo muito, muito bonito na carreira dele, e acho que ele é a cereja de um bolo. O mountain bike hoje brasileiro, ele tem uma estrutura muito interessante do ponto de vista os grandes eventos do ciclismo brasileiro, como o Brasil Ride, a Copa Internacional, eles são eventos com mais de 10 anos de história. O Brasil Ride completou 10 anos esse ano. Não é um cometa, né? O Avancini não destoa de tudo. O Avancini, ele é a cereja desse bolo, eu acho. A palavra é essa, assim. Ele é o primeiro resultado desse projeto, e é claro que tem um grande mérito dele nesse sucesso, né? Ele não seria qualquer ciclista que faria o que ele fez, né? O mérito é dele, mas tudo conspirou muito a favor. Regis Silva, sua pergunta aí para Leandro Bittar. No ciclismo de estrada, botamos de estrada, né, o brasileiro. Por que dá tanto errado o ciclismo de estrada brasileiro? E
não vai muito assim. Tem até bons nomes, tinha, né? Como o Murilo Fischer, né, se não me engano, era um ótimo ciclista. E sofre com tanto doping, isso daqui, não sei, não tem bons resultados, e mesmo assim, ainda volta e meia tem gente se dopando. No feminino, então, nem te falo. O que é que tem errado no brasileiro que, além dos resultados ruins, né, tem o problema do doping que é constante na modalidade de estrada? Pois é, Regis, isso é um desalento, né, cara? Eu acho que a primeira coisa que tinha que melhorar é a medicina esportiva, né? Se os caras estão dispostos a se dopar, fazer isso melhor, né? Porque é incrível, é de fato assustador a forma como os caras caem com coisas muito bobas, caem com substâncias muito simplórias e de fato isso complica muito a vida do ciclismo brasileiro, né? O ciclismo teve alguns bondes para subir, para escalar, e perdeu esses bondes todos, né? Se você pensar que nos anos 2000 a Petrobras patrocinava o ciclismo brasileiro e parou de botar dinheiro por incompetência do ciclismo brasileiro, depois veio o Banco do Brasil, depois veio a Caixa Econômica, e era bastante dinheiro, era coisas que era mais dinheiro, eu tenho certeza que o ciclismo brasileiro tinha mais dinheiro que o ciclismo colombiano tinha para fomentar o ciclismo local nessa mesma época. Eu não tenho dúvida disso, eu falo com segurança que o ciclismo brasileiro tinha muito mais dinheiro do que o colombiano e para alcançar os resultados que não alcançou. E aí, cara, a gente pode entrar numa onda muito louca de por que isso aconteceu. Porque eu acho que faltou informação, faltou humildade, né? Eu acho que boa parte desse doping era por ego. A gente tem um cenário de ciclismo brasileiro que o cara se dopa para correr as provas mais simplórias, as provas mais simples. O cara não precisaria daquele doping para correr aquilo, cara. É difícil de se conformar, né? Uma vez o técnico de ciclismo brasileiro foi mandado embora, o Antônio Carlos Silvestre. Ele foi entrevistado pela ESPN e ele falou que o ciclismo brasileiro se dopava por muito pouco. O cara não estava nem com virtudes ainda que precisava de uma droga para conseguir evoluir e ele já estava se dopando. Ele se dopava muito antes de precisar se dopar. E ele foi até mandado embora depois que ele falou isso, porque ele foi muito sincero. E é isso, cara. O ciclismo brasileiro não entendeu que para andar em alto nível precisa cumprir etapas de performance, de treinamento, de planejamento, de condicionamento geral que vão além do doping, porque é muito comum o ciclista brasileiro falar assim, não, porque na Europa todo mundo se dopa. Mas por que o cara daqui se dopa e quando anda com os caras de lá não consegue andar junto? É porque ele se dopa muito antes. Ele tinha muitas etapas para cumprir antes desse doping e ele não consegue. Ele não, a subsistência aqui, a necessidade de ganhar o pão amanhã, impede o cara de buscar essa posição. Eu não sei como virar esse jogo, Reis. Eu acho que é uma coisa muito difícil de prever. Hoje tem muito menos dinheiro. Então, assim, os anos 2000, o ciclismo brasileiro teve bons investidores, tinha muito dinheiro público no ciclismo, não só dessas marcas que eu falei, como dinheiro de prefeitura. Os caras tiveram muita chance, a gente teve bons eventos nesse período, mas foram acabando. E foram acabando porque as marcas descobriram que não compensava. Um caso de doping, uma situação igual o ciclismo tem feito, as marcas perceberam que um caso de doping, um caso negativo, não compensava todo o esforço em busca de resultados positivos e foram tirando o pé. Foram ficando no ciclismo só as marcas que eram de gente muito, muito apaixonada, de gente muito envolvida. E isso não consegue sustentar o esporte, não consegue sustentar a modalidade. Hoje a gente tem um ciclismo de estrada com inúmeros praticantes, com muita gente começando a andar no ciclismo de estrada, com um mercado relativamente aquecido, mas sem nenhuma identificação com os caras que competem na elite, com ausência de calendário pré-Covid. Isso não é culpa da Covid, os calendários ruins, as provas poucas, uma desorganização extrema, assim, enfim. E eu acho que o ponto de partida seria ter uma CBC, uma confederação mais inteligente, mais articulada, que soubesse trabalhar isso de uma forma melhor. Eu acho que se não começar por cima, a base nunca vai mudar. Daniel Barbosa, também sua pergunta para Leandro Bittar.
A gente falou do Pogacar, né, no ciclismo, né, masculino. A gente não falou do Alaphilippe, que acabou conquistando o Mundial. Então, vamos falar do Alaphilippe e da Anna van der Breggen. Queria que você comentasse também sobre a Anna van der Breggen, que ganhou o Mundial, tanto na prova de contrarrelógio quanto na prova de estrada. De estrada, ela foi até beneficiada, porque a Chloe Daggett acabou sofrendo aquele acidente horrível. E ela veio também, ela ganhou o Giro Rosa e ela ganhou essa semana o La Flèche Wallonne pela 6ª vez consecutiva. Queria que você comentasse principalmente sobre a Anna van der Breggen, que vem sendo pós-pandemia não, que a pandemia não acabou, mas nesse retorno do circuito tem sido o principal nome do ciclismo feminino. A sorte sorriu para ela, né, Daniel, a campeã olímpica, né? O Mauro Ribeiro, que é o grande ciclista brasileiro que ganhou uma etapa do Tour de France, ele brinca com uma frase dele que é metafórica, que ele fala assim: para vencer basta estar lá. É lógico que não basta estar lá, mas basta estar lá. Ela estava nos lugares, ela estava apta a ganhar. E quando no Giro Rosa a Anna van der Breggen ganhou o título pela 3ª vez, mas foi depois de um acidente que tirou a Anne van Vleuten, né, quebrou a mão. Ela que é a principal rival hoje da Van der Breggen, era atual campeã mundial. Depois, na prova de estrada de contrarrelógio, igual você falou, a norte-americana caiu, abandonou, faltava 10 km para ela vinha com um tempo melhor. Mas, enfim, ficar em cima da bike é um requisito mínimo, né, de sucesso, né? Então, a Anna van der Breggen faz isso muito bem. E quando foi necessário, quando foi possível, né, no Campeonato Mundial e na Flèche Wallonne, que tinha subidas similares, né, no nível de dureza, assim, ela soube se impor. No Mundial foi muito bonito e foi até mesmo muito fácil, né, cara? Ela deu um ataque, abriu uma vantagem, ninguém mais pegou, no 40 km sem ninguém conseguir nem diminuir a vantagem que ela tinha aberto. É um fenômeno, ela promete parar o final do ano que vem. Eu sempre suspeito que eu acho que esse tipo de ciclista é sempre tentado a continuar. Então, tendo uma boa equipe, tendo uma boa oportunidade, eu acho que ela estende esse mandato aí um pouco mais de tempo, essa carreira. Mas, enquanto isso, ela acumula vitórias, né? E é legal porque o ano que vem o calendário volta ao normal e ela pode tentar ganhar essa prova que ela ganhou agora, a Flèche Wallonne, pela 7ª vez e novamente com a camisa arco-íris. Ela vai ter essa oportunidade que o Alaphilippe não teve, porque apesar da Flèche Wallonne ser uma prova sob medida para ele, que foi campeão mundial também agora em Imola, ele preferiu descansar para a prova da Liège-Bastogne-Liège, que é uma prova mais longa e mais difícil e uma prova que ele ainda não ganhou. Então é a grande diferença entre os dois. O Julian Alaphilippe, o francês, vai ter que esperar o ano que vem para correr a Flèche Wallonne com a camisa arco-íris. Eu acho até que se não existisse essa possibilidade, ele teria forçado a barra para ganhar esse ano com a camisa arco-íris. Como existia, ele jogou um pouco com isso. É um fenômeno também. E é um cara que faz muito bem o ciclismo, né, Daniel? Porque é um cara que ganha sempre com muita briga, sempre com muita garra. É um cara que sabe se comunicar bem com o público. É um cara interessante, né, do ponto de vista do marketing, né, do carisma. Então ficou em boas mãos todas essas camisas arco-íris que foram divididas agora em Imola. Um esforço muito grande para realizar o Mundial em tempos de Covid, né? É a questão da Holanda no ciclismo feminino. Como é que é tão forte no masculino? O ciclismo holandês no masculino também é, mas o feminino parece que é outro nível. Como explicar que o ciclismo da Holanda feminino seja mas tão forte assim? É difícil explicar, né, Regis? É uma conjunção de fatores e eu acho que é também uma safra, né? Um período de muita fartura, né? Eles têm algumas ciclistas geniais, né? Começando pela Marianne Vos, bateu tantas vezes na trave no Mundial e depois buscou grandes vitórias, né? Venceu, a Marianne Vos ganhou o Campeonato Mundial na estrada, na pista, na ciclocross, no mountain bike e, enfim, é um fenômeno. Depois dela vieram a Anna van der Breggen e a Anne van Vleuten, que são, vamos dizer assim, as 3 rainhas do ciclismo atual, e contaram um pouco com alguns períodos de entre-safra dos outros países, né? Você vê as italianas, porque nesse período as italianas ganharam campeonatos mundiais, as francesas nem tanto, né? Depois da Jeannie Longo, elas demoraram muito tempo, e agora tem uma boa safra também. Eu acho que os próximos anos vão nivelar um pouco mais isso,
talvez quando a Van der Breggen parar, quando a Vos parar, a gente vai ver, o cenário tem ficado mais global. Tem a dinamarquesa Cecilie Ludwig, tem bastante ciclista de outros países aí, a Natasha Nevadova, que é uma polaca que anda muito também. Então, a tendência a globalizar, ela existe. Mas, enquanto isso, a Holanda nada de braçada, né, cara? Essa geração, né, que são ciclistas que têm mais de 30 anos, tem mais de 35 anos até, é muito fértil, né? Elas ganham muito e sabem ganhar e acabam correndo mundial com muito mais ciclistas que as rivais, né? Eles correram tinham uma campeã mundial, vale uma vaga, eram as principais no ranking, então tinham 8 vagas, então elas corriam com mais nomes. E nessa prova que a gente viu em Imola agora, puderam perseguir, puderam usar táticas que ainda ajudam a essa supremacia. Então, fica juntando a fome com a vontade de comer. São boas ciclistas, são ciclistas extraordinárias, num grupo de ciclistas muito bons e que acabam correndo em vantagem numérica as principais provas do calendário. Leandro, eu queria te perguntar, a gente já falou muito de ciclismo estrada, né? Falou um pouquinho do mountain bike, mas as outras modalidades de ciclismo, eu queria saber se você acompanha, tem o ciclismo pista, BMX, que são modalidades olímpicas, assim, como você acompanha, você gosta de assistir? Cara, são esportes muito diferentes, né? Então, entrar a fundo nesses esportes exige muito mais tempo do que eu tenho. Então, principalmente no BMX, eu acompanho como um esporte olímpico como outros, assim, né? Vejo, quero ver o resultado, sei do Renato Rezende, fugiu o nome da menina, da Raquel, mas não conheço, não acompanho tão a fundo. O ciclismo de pista, eu acompanho um pouco mais, e eu acho, cara, que é um esporte muito emocionante, assim, me entusiasma muito acompanhar o ciclismo de pista. Eu lembro que eu fui no Pan-Americano de 2007 no Rio, e a percepção por equipes, que fica correndo uma equipe atrás da outra, assim, e aquele zunido das rodas no piso de madeira, aquilo tudo mais, talvez seja o meu momento mais marcante no ciclismo, cara. Tá? Aquilo ali foi... eu fiquei completamente envolvido naquele ambiente. Desde então, cara, sempre que eu posso, sempre acompanho o ciclismo de pista, porque eu acho que é muito legal, é muito legal. Mas, enfim, no fim das contas, o meu caminho, ele quase sempre cai na estrada. Então, eu acompanho o ciclismo de pista, vejo o Gaviria, vejo o Viviane, vejo o Cavendish, associo com o que eu vejo na estrada. Vejo a própria Claude Eiger e lembro, sabe assim, mas gosto muito do ciclismo de pista. É uma modalidade que me interessa e me entusiasma. No fim das contas, se você pensar bem, tanto o BMX como o ciclismo de pista e até o mountain bike são esportes mais televisivos, mais moldáveis aí num formato de entretenimento que o ciclismo de estrada, né? O ciclismo de estrada precisa de grandes horas de esporte para poder nos dar momentos de mais emoção. E isso para a TV nem sempre funciona, né? Mas mesmo assim é o que eu tenho mais fidelidade, vamos dizer assim. É verdade, o ciclismo de pista é bem legal de assistir. É demais, cara. De assistir, uma prova até que vai voltar para os Jogos Olímpicos, eu gosto muito, é o Madison, né, cara? O Madison eu acho muito maneiro também. Assim como o de perseguição por equipe, que você falou que também é muito legal assistir. Eu gosto mais das de velocidade, e gosto daquela da Omnium que o cara tem que estar, que o último é da prova de eliminação, que o último é sempre eliminado. Que eu acho muito tenso, assim, você fica o tempo todo concentrado. A Madison é muito legal, mas é uma prova que você se perde em alguns momentos também, né? Assim, você perde onde que tá a ponta, você perde onde é que tá quem que tá correndo, quem tá só rodando e tudo mais. É uma prova caótica, você tem que ter um olhar muito clínico para entender ali o que tá rolando. Mas é plasticamente também muito legal as trocas, né, com a mão, né? Isso eu achei legal mesmo. Você falou, tem que estar bem atento mesmo na hora das trocas. Daniel, sua pergunta aí. Falando de ciclismo de pista, eu gosto muito da prova do Keirin, que tem a motocicleta lá, elétricazinha, né? Que corre as primeiras 3 voltas, fica todo mundo enfileirado, que é sorteada, aquela ordem ali é sorteada, e aí depois nas 3 últimas voltas é sprint total. Acho sensacional aquela prova lá. Mas vamos falar do Giro de Itália. O Giro de Itália que vai começar, começou nesse fim de semana, né? Quando for ao ar esse Surtocast, a prova, o Giro de Itália vai ter começado. Alguns ciclistas que correram o Tour de France vão correr o Giro de Itália, né? O Peter Sagan, o Sam Bennett, por exemplo.
Queria que você listasse quais são os seus favoritos e o que você espera do Giro de Itália. Cara, eu espero muita coisa do Giro de Itália. É sempre uma prova que vale a pena assistir, porque plasticamente é muito bonito, competitivamente é sempre muito animada. É uma prova que normalmente não tem a comprometimento do Tour de France. Então, se você for comparar, para explicar para alguém, você tá vendo o Tour de France é uma final de Copa do Mundo. Nem sempre é uma partida muito legal, porque tá todo mundo no mais alto nível, todo mundo tenso pelo resultado e tudo mais. E o Giro de Itália não, o Giro de Itália é um jogo que os caras estão correndo muito mais leves, assim, e atacam e se permitem ganhar e perder muito mais fácil. Vale muito a pena prestar atenção no Vincenzo Nibali, que é um italiano, veterano, um cara muito habilidoso com a bicicleta, um cara muito elegante no ciclismo. Então, acho que ele é o maior destaque, até para quem quer se entusiasmar com o ciclismo, ver uma pilotagem legal, sabe assim? Isso é um cara que vale muito a pena acompanhar. Tem os ciclistas que vieram do Tour de France, igual você falou, o mais famoso e mais bem pago deles, que é o Peter Sagan, que vai correr o Giro de Itália pela primeira vez, nunca correu o Giro de Itália na carreira, vai tentar ganhar a camisa por pontos no Giro de Itália, vai ter que fazer muito esforço, a terceira semana do Giro é muito dura, é muita montanha, a sequência de montanhas do Giro de Itália vai ser muito desafiadora na terceira semana. Se ele conseguir, o mérito dele vai ser enorme e eu vejo com bons olhos, eu acho que é possível ele conseguir. E tem sempre os jovens ciclistas, né? Tem sempre os caras que estão surgindo, né? Tem o russo da Astana, que chama Vlasov, que é um cara que andou muito bem nesse pós-pandemia, que chega com muita expectativa para o Giro de Itália. Você tem a Ineos, que é a equipe que dominou o Tour de France e que esse ano tomou uma chacoalhada lá, vai com um bom time, tem um dos favoritos, que é o Geraint Thomas, que ganhou o Tour de France em 2018. Uma prova muito animada, Daniel. Acho que eu pergunto mais para você, quem que você acha que vai ganhar esse Tour de France, esse Giro de Itália? Rapaz, difícil. É difícil. Eu vou torcer para o Nibali, ciclista da casa. Vou torcer para ele. Eu acho que muita gente vai torcer para o Nibali, até porque ele já está mais para o final da carreira. E seria uma história muito maneira de se contar. Seria uma coisa muito bonita de assistir, uma vitória do Vincenzo Nibali no Giro de Itália. Mas sempre tem outras, né? O Pogacar aí era um cara que estava fora do radar e ganhou o Tour de France de uma forma muito maneira e virou uma ótima história. É verdade. E ano passado teve o Richard Carapaz, né, o equatoriano. Também. Então, acho que esse é o principal valor. Eu acho que a gente tem que... É o que eu mais gosto de ver no ciclismo, assim, é surgir uma coisa... Um vitorioso inquestionável e uma história bonita, sabe? Assim, então, esse ano o Giro de Itália tem muita chance de fazer isso. E tem uma coisa que é muito diferente desse Giro de Itália, principalmente para o Tour de France, que as equipes não vão conseguir controlar a prova toda. Não tem equipe com estrutura para isso. Então tem o nível, o desnível da qualidade dos ciclistas é muito grande. Então, o cara que for bem na primeira semana vai ter muita dificuldade de se manter bem até o final. Então é um giro com muitas reviravoltas, é um giro com muita variação. E o que costuma ser para quem gente que assiste na televisão, sempre muito legal. Sempre tem uma reviravolta, sempre tem mudança de camisa, sempre tem cara que vai bem hoje, vai mal amanhã e tudo mais. Isso para quem assiste é muito legal. Acho que vale muito a pena todo mundo do Surtocast assistir, porque é uma boa porta de entrada para o ciclismo. Fora a neve, né? A neve vai ter montanha que os caras vão pedalar com aquelas paredes de neve ao lado deles. E também é esteticamente muito legal. Lembrando que o Giro de Itália está acontecendo, assim como o Tour de France, né? Mas o Giro de Itália normalmente é a primeira grande volta, né? Acontece ali por maio, agora vai acontecer no outono, né? Então tem a questão climática também que pode interferir bastante, né? O principal é que no caso de maio a neve está derretendo e nesse caso a neve está mais se formando. Então vai ter muitos lugares com neve, existe o perigo de ter alteração de rota, mas a condição de prova vai ser um pouco diferente. Mesmo que tenha neve, a tendência é ser um pouco mais seguro para os ciclistas competirem. Então a pergunta é sobre o Velódromo do Rio no Parque Olímpico, né? Infelizmente, é um ótimo local para a Confederação
desenvolver a modalidade de pista no Brasil, mas infelizmente não está sendo utilizado pela confederação, que usa o em Maringá, né? Que eles usam, né? É complicado, né? É complicado. É muito Ver o complicado. legado não poder usar. É Não quase querer usar incompreensível, também, Regis. É quase incompreensível, Regis, porque o fomento do esporte, o fomento da modalidade, ele passa por esses locais, né, cara? Você fazer. A Olimpíada foi em 2016, então é o quinto ano, seria em 2020, seria a quinta temporada do Campeonato Brasileiro de Pista não disputada no Velódromo Olímpico. Se você me explicar, tentar me convencer que não tinha alternativa, cara, não é possível, né? Então, o ciclismo precisa fazer mais por ele mesmo, né? E usar esses espaços e tentar se esforçar para politicamente lidar com isso de uma forma melhor. O Velódromo do Rio, ele até a pandemia, vinha sendo usado pelos ciclistas locais, tinha escolinha funcionando lá, existia muita gente tentando fomentar, virar esse jogo, né? Apesar de ser um lugar delicado, um lugar que não pode ser usado de qualquer forma, tinha projeção. Como teve o Velódromo Pan-Americano de 2007, né? A gente não tem o esporte estruturado, o ciclismo de pista estruturado no Brasil, para usar esses espaços de uma forma plena. Mas precisa de tempo. E precisa de tempo de continuidade. A descontinuidade de 2007, do Velódromo de 2007, foi muito prejudicial para o ciclismo brasileiro. E é preciso que agora, nesse Velódromo do Rio, a gente tenha continuidade. Mas aí tem toda a questão do Parque Olímpico, quem manda, quem não manda, quem cuida, quem não cuida. Quando teve aquele problema desculpa o nome, a empresa que gerencia o legado olímpico, né? Eles não sabiam quem ia pagar o segurança, quem ia pagar a limpeza do velódromo, porque não ia poder pedalar lá, porque não tinha pessoa que abria e fechava o velódromo. Isso cara, não é possível que não se chegue num acordo, que não se chegue num consenso de usar isso pelo bem do ciclismo, né? Lamentável mesmo. E olha que escapou 2 vezes o velódromo, quando teve 2 incêndios, caiu o balão em cima. Tudo acontece também, né? Tudo acontece nesse velódromo e ele resiste bravamente. E é bonito, cara. E tem sido usado, assim, e vinha sendo usado, né? Então, era preciso insistir, era preciso dar visibilidade, era preciso... Eu não consigo entender, cara, como é que os caras não vamos nem considerar esse velódromo olímpico, que de fato teve esse problema do telhado, teve problema de quem manda e tal, mas o velódromo pan-americano tinha que ter tido eventos lá, tinha que ter tido evento igual tem na Europa, evento quase teatro, assim, sabe? Quase evento show mesmo, assim, sabe? Traz um cara gringo para correr, 2 caras gringos para correr e faz lá no Esporte Espetacular que seja, sabe? Inventa, sabe? Coloca aquilo para acontecer, coloca aquilo para ser visto. Mas eu acho que isso exige uma série de proatividades, de interesses que passa pela organização, que passa pela confederação, que passa por competência, e eu acho que esse é o maior desalento que eu tenho, que eu não vejo isso acontecer, não. O mais frustrante disso tudo também é que muitos ciclistas elogiaram a pista do velódromo na Olimpíada. Muitos recordes foram batidos. Muitos recordes foram batidos, pista super rápida e tal. E isso que fica mais frustrante para mim, né? Eu conheci o velódromo, eu não estive nos Jogos Olímpicos, né? Eu vi pela televisão, mas eu conheci o velódromo de uma maneira inusitada, né? Eu conheci no Rock in Rio ano passado, que eu estive lá, e lá virou um planetário. Então eu entrei no velódromo, achei lindo. Meu Deus do céu. Estou dentro de uma estação olímpica, mas ali era um planetário, não para prova de ciclismo, né? Então, mas se o Rock in Rio consegue, entendeu? Se o Rock in Rio consegue usar o espaço e fazer dele um espaço que te leva lá, por que o ciclismo não consegue, sabe? Por que os caras não conseguem? É isso que eu não consigo entender. Enfim, mas vamos esperar. Eu acho que a gente tem que ser muito centrado nessa coisa da pista, porque, por exemplo, o Velódromo de Maringá, o Velódromo de Indaiatuba, o Velódromo de Caieiras, os outros velódromos que não são ótimos, né? O de Curitiba, o de BH, esses espaços,
eles são suficientes para que a gente melhore o nosso ciclismo de pista. Achar que a gente precisa de um velódromo de madeira coberto como o Olímpico para que a gente melhore nosso ciclismo de pista é o cara que quer comprar, sei lá, o carro mais caro para aprender a dirigir. Ele pode andar um carro popular e evoluir com aquilo, e depois ir melhorando. A gente não precisa do velódromo do Rio para melhorar o mau ciclismo de pista que a gente já tem. Dava para viver sem ele. Agora, tendo ele, dá também para usá-lo de uma forma a melhorar. As escolinhas que o UOL tem lá hoje são promissoras, mas não são para agora, são para daqui a 5, 10, 15 anos. E aí, vai ter trabalho por 15 anos para ter algum resultado? Vai ter um planejamento para isso? Pô, coloque isso no papel, coloque isso na mesa, sabe? Vamos ver. É muito comum e é muito recorrente para quem acompanha o ciclismo de perto ver na véspera da Olimpíada. A gente vai ver isso muito esse ano para o ano que vem. Confederação, até mesmo alguns ciclistas falando no foco em 2024. Não, porque para Paris, aí chega Paris, eles vão pensar em 2028. É sempre o próximo Olimpíada. E aí que cansa, né? Aí que você fala, porra, não vai mudar nunca, né? Lamentável, realmente bem lamentável. Galera, o papo tá muito bom, mas estamos chegando ao final de mais um SurtoCast, né? E antes de mais nada, pedir para os meus amigos, companheiros de mesa redonda virtual, dar o seu destaque final aí, né? Então, a você de novo, Daniel, muito obrigado aí, mais um SurtoCast juntos, seu destaque final aí dessa edição. Bom, agradecer aí ao Leandro Bittar ter aceitado o nosso convite mais uma vez, né? Muito bom falar sobre ciclismo. Ciclismo é uma das modalidades de maior audiência no surto olímpico, né? Não é só por causa do Henrique Avancini, que traz tantos fãs, mas as provas de pista mesmo, as grandes voltas, trazem muita audiência para o site, isso é bem legal e muito bom falar com quem entende, né? Isso aí é muito legal. E a gente não tinha falado sobre ciclismo ainda, então foi muito bom falar. Só agradecer ao Leandro Bittar e até a próxima, pessoal. E Regis Silva, destaque final também, mais um SurtoCast juntos, meu amigo. Valeu, Marcão, Daniel, obrigado novamente ao Bittar por ter aceitado o convite. Pois é, ciclismo é aquela coisa, né? Como o Daniel falou, é uma audiência do caramba do surto, né? É uma das grandes modalidades esportivas do mundo. Como dizer, parece individual, mas é uma modalidade muito por equipe, principalmente na questão da volta. E foi legal discutir também as questões do Brasil, doping, e falar muito desse esporte tão bacana. Valeu a todos. Obrigado mais uma vez, Leandro, por participar aí do nosso podcast. Que você desse seu destaque final. Se você deixa fazer um jabá aí do que você está fazendo, fique à vontade aí, que o espaço é todo seu. Pô, Marcos, muito obrigado. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês. O esporte olímpico é o meu norte, é o que me motivou a ser jornalista, e eu acompanho o trabalho do surto, acompanho as modalidades. É um prazer a gente viver em comunidade com vocês aí rumo a Tóquio, e eu convido todo mundo que está ouvindo a gente para ouvir um pouco mais de ciclismo. A gente fala sempre nos 2 podcasts que a gente faz, o Gregário Cycling, que é mais praticante, mais temático, e o Gregário Radio, que a gente fala dos eventos, das competições. Eu acho que a gente pode ser complementar aí ao ouvinte, ao leitor do SurtoCast, para quem quiser acompanhar ou ir um pouco mais além no ciclismo, vem com a gente também. E essa troca, e é um prazer, eu poderia continuar falando de ciclismo aqui com vocês para sempre, e sempre que vocês me chamarem também eu vou vir com o maior prazer para falar um pouco mais. Muito obrigado mais uma vez, Leandro. E terminando o SurtoCast, agradecer a todos que ouviram até aqui. Lembrando sempre, qualquer notícia, www.surtolimpico.com.br, e siga a gente nas redes sociais, @surtolimpico, lá no Twitter, Facebook, Instagram, nosso canal no YouTube. Se inscreve lá também, se você estiver ouvindo por aqui no YouTube, dá seu like, seu joinha, dá seu feedback, ajuda a gente lá a crescer lá no YouTube, que a gente está fazendo, além do podcast, muito mais conteúdo lá. Então, peço que vocês acompanharem. Bom, grande abraço a todos, e o SurtoCast volta em breve, mais uma edição aí, então fiquem na guarda. Grande abraço a todos, tchau, tchau.